Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, que lindo, né? Estar na presença do Senhor é muito maravilhoso. Eu quero compartilhar nessa noite uma palavra que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 13. O Senhor até agora falou conosco e vai falar ainda mais, porque o Senhor, Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Louvado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Abra o seu entendimento, porque hoje você vai sair renovado. Na verdade, você já está renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito da verdade, manifesta o seu poder nessa noite, ó Pai, aleluias. Amém, amados? Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim em 1 Crônicas, no capítulo 13, lá no versículo 13, que diz assim. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém se fez levar à casa de Obed-edom o Gade. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses, e em sua casa o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar, dando glória ao Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor diz no Antigo Testamento que 3 classes de pessoas eram ungidas. Eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Davi teve o privilégio de ser ungido 3 vezes. Davi, ele foi ungido na casa dos seus pais, junto com seus irmãos. Davi, ele foi ungido na tribo. E Davi também teve o privilégio de ser ungido na nação. Único rei que teve a honra de ser ungido 3 vezes. E Davi percebeu, irmão, que há 450 anos antes do reinado dele, ele percebeu que algo faltava em Israel. O povo, irmão, estavam perdido. O povo estava sem a presença do Espírito de Deus. E Davi, ele resolveu, irmão, juntar 300 homens, 300 mil homens para buscar a arca que foi roubada pelos filisteus. Porque os filisteus, irmão, eles, através de uma guerra, Israel, ele contemplava a arca, mas não adorava na arca. Eles não adoravam a arca do Senhor. A arca representava o Espírito Santo de Deus. Quando eles iam para a batalha, o Senhor ia na frente. O Senhor, ele era o varão de guerra. Ele vencia todas as batalhas. E o povo se acomodou. Os filhos de Eli colocou aquela arca na frente e eles colocaram aquela arca irreverentemente. Eles colocaram como um amuleto. O Senhor já não estava agradando, mas o Senhor permitiu que aquela arca fosse tirada de Israel, para que aquele povo viesse contemplar o que era a presença de Deus. E quando a presença de Deus não se manifestava naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor. E a arca ali, irmãos, ela ficou nas mãos dos filisteus. Davi, quando ele recebeu o posicionamento de rei, ele queria que Israel fosse novamente contemplado com a graça do Senhor. Dentro da arca estava o maná, que representava a presença do Espírito de Deus. Como nessa noite, a presença do Espírito de Deus é muito forte neste lugar. Hoje nós podemos contemplar a presença do Espírito neste lugar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É através do louvor. Eu tenho certeza, amados, que quando você chegou aqui, você estava sobrecarregado, angustiado. Mas quando o Espírito começou a trabalhar neste lugar, automaticamente você percebeu a manifestação do Espírito na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a arca representava muito para aquele povo. E aquele povo começou, irmãos,
a decair cada vez mais. A necessidade da arca voltar era muito grande. Davi reuniu 30.000 homens e foram buscar essa arca que estava na casa de Abinadab. Se nós voltarmos lá em 1 Samuel, nós vamos entender quando Davi, ele reúne esse povo e ele começa, irmão, a fazer uma manifestação. Foram na casa de Abinadab. Abinadab, irmão, passou 20 anos com essa arca dentro da casa dele. A presença do Espírito já não tinha mais prazer na casa dele. Aquela arca talvez representava um móvel que estava tomando o lugar de um sofá. Às vezes estava tomando o lugar de um outro móvel. Às vezes até a mulher de Abinadab passava pano ali, mas nada representava. Mas a palavra de Deus diz que aquela arca, amados, ela estava sem significação nenhum, sem significado nenhum. Davi chegou lá para pegar aquela arca. Quando Abinadab entregou a arca, ele mandou os 2 filhos dele, Iaiô e Uzá, para ajudar ele a conduzir aquela arca. E aquela arca para ele era como se fosse um peso. Leva que eu não aguento mais. Fizeram até, irmão, cobriram tudo de ouro. Pegaram assim os bois, colocaram como se fosse uma carruagem, enfeitaram ela toda de ouro para trazer essa arca. Mas chegou um dado momento, irmão, que quando Deus ele tem plano na minha e na tua vida, Ele usa de tantas estratégias para te abençoar e me abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles chegaram na era de Nacon, os bois eles tropeçaram e a arca caiu. E a arca, quando ela balançou, Uzá tocou na arca de uma maneira diferente. Eu quero te dizer, se você está na presença do Senhor, rasgue o seu coração para o Senhor. Não esteja dentro da igreja por estar, irmão. Abra teu coração. Deixa o Espírito falar com você. Irmãos, olha, não é muito nós chegarmos na igreja, nós ter a reverência de 30 minutos, orando ao Senhor, agradecendo pela beleza da sua santidade, pelo que o Espírito de Deus tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Quantos de nós não temos reverenciado ao Senhor como Ele verdadeiramente merece? Quantos de nós temos feito de qualquer maneira, irmãos? Quantos de nós temos desprezado a presença do Senhor nas nossas vidas? E muitas vezes, irmãos, o Senhor, Ele não tem se agradado, mas mesmo assim Ele não vai deixar de te abençoar. Porque eu e você, nós somos filhos amado do Senhor. Nós somos um projeto que nasceu para dar certo. E o adversário da nossa alma não tem poder. Ele não tem poder porque ele é um derrotado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Davi muito entristeceu, como que ele estava levando aquela arca, 30.000 homens, e se alegrando, e de repente Deus, Ele mata Uzá. Que tristeza, irmão, para aquela multidão. Que tristeza para aquelas pessoas que estavam ali celebrando a arca do Senhor, a arca do concerto, que representava o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Altíssimo e soberano Deus. Mas de repente, irmãos, Davi falou, meu Deus, o que eu vou fazer com essa arca? Está tão longe. Eu não tenho aonde colocar. Mas os planos de Deus não falham nem na minha, nem na tua vida. E de repente, irmãos, Davi viu, talvez assim, uma fumaça lá muito longe. E ele andou com aqueles homens, andou. E de repente ele viu a casa de Abinadab. Ele chegou até Abinadab. Um lugar, irmão, estéril. Nada nascia. Nada era edificado, porque a palavra de Deus diz que Abinadab ele era da linhagem dos filisteus.
E o Senhor, Ele não se agradava com os filisteus, porque os filisteus, irmão, praticavam toda atrocidade contra o povo de Israel. Mas quando você abre o teu coração para que o Espírito de Deus, Ele faça morada, irmão, o adversário não tem poder, não há encantamento, não há inveja, irmão, não há incredulidade que possa permanecer, porque o Deus que nós servimos é um Deus de conquista. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, quando o Senhor chegou na casa daquele homem, tudo desprezível, sua mulher estéril, a plantação não dava mais, o gado estava mirrado, tudo magro. Assim é na minha e na tua vida. Quando nós estávamos no mundo da perdição, nada fluía, nada prestava. Mas quando nós aceitamos o Senhor transformou a nossa vida. A palavra de Deus diz que o Senhor chegou na casa de Abinadab, contou toda a história, falou do homem que foi afeminado, que Deus se irou contra Uzá e permitiu matá-lo. O próprio Deus matou Uzá, porque ele tocou na arca de maneira que não agradava ao Senhor. Quantos de nós estamos tocando nas coisas que não nos convêm? Quantos de nós estamos colocando o Senhor na parede e dizendo: se o Senhor me dá, eu volto para a casa dele. Se o Senhor me curar, eu volto. E muitas vezes quando o Senhor nos cura, nós simplesmente, nós fazemos como os leprosos. Os 9 não voltaram, só um voltou. Muitas vezes, irmãos, nós somos mais carnal do que espiritual. Mas eu te convido a refletir nessa palavra, nessa noite. E o Senhor chegou ali na casa de Obed-edom, irmão, apresentou a arca e falou: olha, nós não podemos conduzir essa arca, mas essa arca precisa ficar aqui. Obed-edom, ele não pensou se poderia ter uma pessoa sonâmbula de noite, tocar na arca e também ser morto. Ele não pensou se um filho ou alguém que estivesse muito próximo, porque a palavra, se nós buscarmos, Obed-edom nem filho tinha, porque a mulher era estéril. Mas se chegasse uma criança e tocasse na arca, poderia ser afeminado. Ele não pensou nisso. A primeira coisa que ele fez foi pegar, irmão, aquela arca, abraçou a arca, porque ele sabia que coisa diferente tinha naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Espírito de Deus está na minha e na tua vida, algo diferente vai acontecer. Talvez muitos não estão entendendo, mas a presença do Espírito é muito forte neste lugar. Eu sinto a presença do Altíssimo neste lugar. O Senhor neste lugar, a glória dele é muito forte, amados. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, amado, que Abinadab, ele ficou, Obed-edom, ele ficou com aquela arca durante 3 meses na casa dele. Ele pegava aquela arca, ele limpava aquela arca, ele se prostrava na frente daquela arca. Ele orava quando ele acordava, ele orava quando ele dormia, ele orava quando saía. E ele viu que algo diferente estava acontecendo na vida dele. Glória a Deus e aleluias. Eu quero trazer para a igreja: quantos de nós estamos anos e anos na presença do Senhor e não vemos nada acontecer? Estamos como Abinadab. Temos a presença do Senhor, mas nós não prostramos na presença do Altíssimo. Nós temos o Senhor, irmão, a todo momento nos livrando, mas muitas vezes eu e você temos negligenciado a presença do Senhor. O Senhor não quer te ver na posição que você está. O Senhor quer te ver na posição de honra, porque Ele está preparando um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro para subir, irmãos. Nós não somos para ficar neste mundo, não.
Nós estamos de passagem aqui. Somos peregrinos, irmãos. Nós não estamos aqui para ficar, não. Nós estamos aqui, irmãos, para subir quando o Senhor chamar. E nós temos que nos preparar, porque o Senhor está buscando individualmente. E Ele vai buscar também no arrebatamento. A alegria de uma família, que quando o ente querido, ele é levado para a glória, é diferente de um que é do mundo, que perde o seu filho. Você pode notar que um velório de uma pessoa que é do mundo, ela se escabela, ela se desespera, porque muitas vezes aquele filho foi baleado, e ela começa a se escabelar e querer justiça. E geralmente um crente, ele vai falar, meu Deus, ele entristeceu, se abateu, mas ele sabe que aquele filho foi recolhido não pelo adversário, mas porque o Senhor permitiu. Porque tudo que acontecer na sua vida, irmão, se você estiver na presença do Senhor, o adversário, ele não tem poder sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz ali, irmãos, que Obed-Edom recebeu aquela arca. E Obed-Edom, ele cuidava daquela arca, ele tratava daquela arca. Irmão, era na escassez, era em tudo. E tudo começou a florescer. Os campos ficaram verdejantes. O gado, irmão, de repente, o gado já era um gado de leite. O gado já estava gordo. E o povo ali, irmão, começou a perceber a diferença da casa de Obed-Edom. Aquele homem que não tinha condições nenhuma de receber a arca do concerto. Mas sabe qual é a diferença de quem tem condições e de quem não tem? Porque quem não tem condições, quando recebe a arca, ele dá valor. Quando recebe o Espírito, ele dá valor. E muitos de nós temos recebido e não temos dado valor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja é uma igreja diferente. Essa igreja, amados, quando nós passamos por essa porta, nós já podemos sentir a porção dobrada do Espírito. Nós já podemos sentir a presença do Altíssimo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de mistério, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Temos que buscar a santificação. Nós temos que buscar a palavra. Nós temos que comer mais a Bíblia. Nós temos que buscar conhecimento para que nós não venhamos ser tragados. Irmão, quando chegou a notícia para Davi que a casa de Obed-Edom estava prosperando, a palavra diz que ele era um geteu. Davi foi atrás. Não porque ele cresceu o olho, não. É porque ele pensou, meu Deus, para um geteu, por que para ele foi prosperidade e para usar foi morte? Porque, irmão, ele conservou a presença do Espírito. E aonde o Espírito de Deus está, até a tristeza ela tem que saltar de alegria. Porque muitas vezes Deus está trabalhando e nós estamos mais olhando para o nosso problema. Nós estamos mais olhando para a nossa dificuldade, mas não estamos vendo quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Quanta graça, irmão. Quantos, irmão, levante que vem contra nós. Quanto poder das trevas, irmãos. Quantos dados inflamados de Satanás que tem tentado nos tragar. E o Espírito Santo de Deus tem nos livrado. Louvado seja o nome do Senhor, Altíssimo e soberano Deus. Eu quero te dizer nessa noite, não importa o que tem passado na sua casa, leve a arca do concerto para dentro da tua casa. Coloque ela dentro da tua casa. Nós abrimos as portas para tantas coisas que não convém. É para televisão, é para tantas coisas que os nossos filhos fazem, irmão. Por que nós não levamos a presença do Senhor, a arca do concerto para nossa casa? Quando você levar, irmão, não importa a sua incredulidade. Muitas vezes você está aqui sentado, você está falando, meu Deus, mas eu não estou acreditando, irmão. Lê a Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola. Ele nos vai dar a direção. Peça ao Senhor a direção. Fala, Senhor, eu não estou entendendo. Senhor,
Senhor, abra o meu entendimento, me dê sabedoria, porque assim, irmãos, você vai começar a conhecer os tesouros do céu. Que a arca do concerto, que representa o Espírito Santo de Deus, seja levada para a tua casa. E você vai ver a diferença. Você vai ver o Senhor agir na tua vida de uma maneira tão sobrenatural, que você vai falar, meu Deus, em pouco tempo. Amados, eu quero te dizer, antes de aceitar Jesus, eu andava a pé, eu andava de bicicleta, eu comprava roupa de brechó. Não tenho vergonha de dizer, eu comprava roupa de brechó. E um dia eu comprei um vestido, o Senhor falou, me deu uma visão sobre aquele vestido, era de um centro de macumba. E eu entreguei aquele vestido, eu não quis saber. E o Senhor falou assim, a partir de hoje, nem que você usa todo dia a mesma roupa, mas você nunca mais vai comprar roupa de brechó. Não estou falando para os irmãos não comprar não, irmão. Porque eu comprei muito, fui bem abençoado, mas eu estou falando a experiência que aconteceu na minha vida. A experiência que aconteceu na minha vida, o vestido era de um centro de macumba. As aparências não pareciam. E o Senhor me mostrou, irmão. Porque até nisso a gente tem que pedir a sabedoria do Espírito. Até nisso, o Senhor fala que Ele renova as nossas forças, Ele renova os nossos guarda-roupa, Ele nos renova na saúde. Eu quero contar um breve testemunho aqui, muito rápido, quando eu aceitei a Jesus, porque o Senhor me incomoda que tem pessoas que precisam ouvir esse testemunho, amados. Eu recebi apenas, na época que eu aceitei a Jesus, foi em dezembro. Quando foi em janeiro, irmão, eu senti uma grande necessidade de dizimar. Eu falei, meu Deus do céu, que agonia é essa, irmão? E eu não conseguia nem dormir. Quando eu recebi o meu pagamento, eu tirei a quantidade que era R$40 na época. Irmão, Satanás, ele me condenou 15 dias, falando que eu não deveria dar aquele dízimo, porque o meu filho era pequenininho. Eu dizimava e ensinei meu filho a dizimar também. E ali, irmãos, eu dizimava. E aí Satanás falou bem assim, por que você vai dar esse dízimo? Você não deveria dar, você tinha que pagar a sua conta de água. Realmente eu tinha uma conta de água atrasada. Você tem que pagar a sua conta de água. Você tinha que comprar um sapatinho para o seu filho. Olha o jeito que seu filho tá. Irmãos, e eu peguei, coloquei o meu joelho no chão e falei assim, Senhor, se for de ti essa voz, que o Senhor não venha deixar eu dizimar em fevereiro. Mas se for a voz de Satanás, que o Senhor repreenda na minha vida, porque Ele sabe onde eu vou ser abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu cheguei no meu esposo e falei assim, olha, faltou pagar a conta de água. Ele falou, não se preocupa não, que eu vou te dar o dinheiro para pagar. Eu falei, oh, glória a Deus. Já me livrei de uma bronca, né, irmãos? Passou algum tempo, quando foi em fevereiro, irmãos, foi o primeiro dinheiro que eu tirei. De lá para cá, irmãos, Deus tem me honrado. Deus tem me honrado de uma maneira tão especial. Olha, Deus tem feito coisas na minha vida que nem eu acredito que eu mereço. Eu não acredito, irmão, que eu mereço. Porque o Senhor, Ele é tão fiel na minha vida. O Senhor, Ele tem feito grandes coisas na minha vida. E eu, irmão, assim, sempre dizimei de coração. Sempre fiz de coração. Que os irmãos venham, irmão, levar a arca do concerto para dentro da tua casa. Que o Senhor venha operar grandemente na sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite, em nome de Jesus. As palmas para o Senhor.